E vamos ao vídeo de hoje. Como pregar com autoridade. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E nós vamos falar neste vídeo sobre este tema: como pregar com autoridade. Eu sei que essa pergunta causa um pouco de polêmica, porque nem todos que assistem o vídeo têm conhecimento daquilo que eu vou falar. Então, às vezes, só pelo tema já julga o conteúdo. E por isso eu peço para você esperar e assistir até o final do vídeo para você entender o que nós vamos falar aqui. Bom, se você é novo aqui no canal, a gente fala sobre a Bíblia, estudos da Palavra de Deus, a gente fala sobre ministração e dicas sobre a pregação da Palavra de Deus. Então, se você é novo, já se inscreve no canal, não deixe de deixar o seu like, não deixe de ativar as notificações clicando no sininho para você sempre ser avisado em primeira mão de todos os nossos conteúdos. E se você é pregador e está com dificuldade de pregar, elaborar sermões, a questão da oratória, a questão do falar em público, porque todo pregador precisa também ter o conhecimento nisso, né? Saber falar com as pessoas, saber comunicar a mensagem e também elaborar um sermão com mais coerência. Se você está enfrentando dificuldades nisso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você clicar e poder baixar um e-book gratuito. É um livro exclusivo que eu escrevi e tenho disponibilizado para todos aqueles que pregam. É gratuito, é só você baixar e ser abençoado com esse livro, tá bom? Esse livro em PDF. Qualquer coisa está aparecendo aqui em cima para você clicar e baixar esse e-book gratuito sobre elaboração de sermões. E vamos ao vídeo de hoje: como pregar com autoridade. Eu não vou aqui ensinar a questão de pregar, não tem como ensinar outra pessoa a pregar. A pregação, a arte da pregação é uma chamada que vem de Deus. É uma confiança que Deus dá ao homem de expor a sua palavra. E quando se trata de alguém que tem essa chamada, que recebeu de Deus essa responsabilidade de ser um ensinador ou um pregador da palavra de Deus, entra aqui a necessidade de aprender algumas coisas na arte da pregação. É claro que o ministério é sim uma chamada, mas a pregação, a forma de se expressar, a arte de falar, isso é necessário ter conhecimento de algumas coisas, de alguns segredos. E uma das coisas que muita gente confunde é a questão da autoridade. O que é autoridade? Primeiro, eu vou aqui falar para vocês o que não é autoridade. O que não é autoridade? Autoridade não é o poder. Autoridade não é a unção que vem do Espírito. E vou te explicar por quê. O poder, a unção, é algo sobrenatural. É algo que o próprio Deus dá ao homem. É uma ação poderosa que só Deus pode fazer através do homem. A unção é um mover sobrenatural do Espírito Santo. É como se fosse um gerador de poder, algo que não tem limite. A unção do Espírito é algo inexplicável. Por mais que a gente tente encontrar palavras dentro da teologia bíblica para explicar o que é unção, a gente sempre vai pecar nisso, a gente sempre vai ficar em falta para explicar de fato o que é unção. O que eu posso dizer é que unção é um mover sobrenatural e só o Espírito Santo pode gerar isso na vida do pregador. Então, autoridade não é poder, autoridade não é unção. Tire isso da sua cabeça. Se você aprendeu assim, infelizmente, você aprendeu errado, como eu também aprendi errado, mas ao pesquisar sobre isso, a gente entende de fato o que é autoridade. Com a ajuda do dicionário, autoridade vem do latim auctoritas, que significa, entre muitos significados, o que mais tem a ver com a pregação é pessoa reconhecida pela competência ou conhecimento em determinada área. Outra coisa que é muito importante na pregação para explicar o que é autoridade. Autoridade é uma autorização. Então vamos lá, vou citar um exemplo. Se você entrar em um estabelecimento
como por exemplo uma farmácia, um lugar que vende remédios. Você vai ao balcão, vai até ali o farmacêutico e pede a ele um remédio, exemplo, para dor de cabeça. Quando você chega no farmacêutico, ele vai pegar ali os remédios e vai apresentar ali remédios que não tem nada a ver com dor de cabeça. Você vai perceber que ele não entende de remédio, ele não sabe qual remédio é o correto, qual remédio vai ajudar você com essa dor de cabeça. Ou seja, esse farmacêutico está sem autoridade para vender aquele remédio para você, porque ele está querendo fazer algo que ele não tem autorização e também ele não tem conhecimento e nem propriedade naquilo que está trabalhando. Eu acredito que aqui você já começa a entender o que é autoridade. Autoridade é a pessoa ter propriedade no assunto, é ter conhecimento daquilo que está falando. O pregador pode ter poder, pode ter unção, mas pode estar sem autoridade. Por quê? Ele tem poder porque tem intimidade com Deus, ele tem unção porque ele está com o Espírito Santo, mas ao falar de um texto, se ele não estudou, se ele não conhece aquele texto, se ele não conhece o contexto, ele vai falar de algo que ele não conhece. Isso pode acontecer. Então ele está sem autoridade para falar daquele texto. Tudo que uma pessoa faz sem propriedade, sem conhecimento, sem ter estudado sobre tal assunto, tudo que a pessoa quer se comunicar, tudo aquilo que a pessoa se envolver, entrar numa conversa, opinar, trazer o seu pensamento em uma área que não conhece, em uma área que não tem sabedoria ou conhecimento daquele assunto, essa pessoa está sem autoridade para falar daquele assunto. Eu não sei se você já viu aquele comercial da Tigre no Brasil, que quando termina o comercial, a frase-chave é: Tigre é autoridade no assunto. Por que autoridade no assunto? Porque sabe do que está falando. Se você conversar com um piloto de avião e pedir para ele explicações de como se pilota avião, ele é autoridade no assunto para te explicar como é que se pilota um avião. Se você conversar com um médico e perguntar a ele sobre uma cirurgia, ele é uma pessoa autoridade no assunto para explicar para você como é que se faz aquela cirurgia. Então, todas as áreas é necessário conhecer daquilo que está fazendo ou falando. Isso é autoridade. E nós vamos falar aqui de alguns exemplos bíblicos. Eu separei aqui em Mateus capítulo 10, o versículo 1. A Bíblia diz assim, que Jesus chamou seus 12 discípulos e deu-lhes poder e autoridade. Então você vê aqui que são coisas diferentes. Poder é uma coisa que é só Deus que pode dar ao homem. E lembrando que eu estou me direcionando a pessoas que pregam, tá? Eu vou repetir aquilo que eu disse no início. Eu não estou aqui para ensinar você a pregar. Eu estou conversando, estou me direcionando a pessoas que já pregam, que já ministram. E quem ministra precisa conhecer sobre esse assunto. É um assunto que, claro, para quem prega sabe, está com certeza entendendo do que eu estou falando aqui. Porque tem muita gente que não entende do assunto, não é autoridade no assunto e vem nos comentários e critica. Se a gente posta qualquer coisa, esse tipo de assunto sobre como pregar com autoridade, como elaborar um sermão bíblico, como interpretar a Bíblia da forma correta, infelizmente, nesse meio acontece onde vem as pessoas, os críticos, em falar daquilo que não conhecem. Ou seja, estão sem autoridade para falar e querem falar. Então, em Mateus 10, a Bíblia está falando que Jesus está dando poder, que é o poder, a unção, é a força sobrenatural que vem de Deus, e autoridade. Ou seja, estava dando o conhecimento, estava dando a propriedade e a autorização para os discípulos fazerem tal missão. Ou seja, quando Deus te dá autoridade, Ele está te dando propriedade e Ele está te autorizando a ir representá-lo. Isso é autoridade. É ir na mesma força, no mesmo poder de quem te enviou. Em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, eu vou abrir aqui rapidamente para ler com vocês, fala sobre a autoridade de Jesus. A partir do versículo 28 diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, aqui não se trata de ministração de milagres, sim pregação, ensino da palavra. Quando Jesus concluiu seu discurso, a multidão se admirou da sua doutrina ou do seu ensino, porquanto os ensinava com autoridade, não como os fariseus e não como os escribas. Ou seja, por que fariseus e escribas não tinham autoridade? Eles até tinham conhecimento, mas não tinham autoridade porque não estavam autorizados e também
eles estavam falando de um assunto que eles não poderiam representar. Por quê? Porque não era um exemplo naquilo que falavam. Então, se um pregador ele expõe um assunto que ele não tem autorização, ele não conhece, não tem propriedade, ou se ele também não vive aquilo, ele não pode representar aquilo, porque trata-se de uma coisa que ele não vive, esse pregador está sem autoridade para pregar. Todo líder, todo pastor, todo representante de uma igreja, todo aquele que expõe qualquer tipo de assunto, ele precisa sim ter poder, ele precisa sim ter unção e não pode faltar a autoridade, que é a autorização e a propriedade no assunto, é conhecer aquilo que está falando. Então, se você tem o ministério da pregação, foi confiado por Deus a responsabilidade para que você ministre, para que você ensine. O poder e a unção, é claro, vem com a intimidade, vem com a nossa santificação. Mas a autoridade só vai estar na nossa vida quando a gente tiver propriedade no assunto e falar daquilo que a gente conhece e também nós sermos exemplos naquilo que falamos. Só assim nós temos autoridade para pregar. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Compartilhe com seus amigos, faz aí o seu comentário, o que é que você achou desse vídeo. Todas as opiniões são bem-vindas, positivas ou negativas. O importante é a gente interagir e todos nós aprendermos juntos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.